Fala peoples, e aí, como vocês estão, senhoras e senhores? Pessoal, tô aqui tentando pegar um exemplo bem bacana aqui para mostrar para vocês, tá? É uma maneira de tratar erros que vai além do try and catch, excelente, e que eu recomendo fortemente que você sempre use quando fizer jus o seu uso, ok? Então vamos entender o que eu tenho aqui até agora. Eu tenho aqui uma tipagem do meu CEP. Vai receber um CEP e um número, ok? Nada a ver isso aqui, mas não é o foco. O foco não é mais ser algo correto, bonitinho. Não sei que isso não faz sentido, mas é só pra gente simular o erro aqui, tá bom? Eu digo que eu tenho uma rede CEPs, que vai ser uma rede CEP, tá? Tecnicamente eu não precisava disso aqui, né? Eu sei que tem tipagem por inferência, mas também não foque nos detalhes, ok? E aí a gente tem esse array de objetos aqui. E o que a gente faz? A gente dá um ponto map nele, tá? E aqui a gente renderiza todos os CEPs nesse componente aqui, render CEP, que eu clico aqui embaixo, que só renderiza o CEP e o número. Só que o que acontece, tá? Qual que é o problema disso aqui? Ok, vamos entender. Se eu abrir aqui o Google, Google não, né? O Brave. E aqui, ó, a gente pode ver que está sendo renderizado todos os nossos CEPs. Só que vamos supor, tá? Que na hora de renderizar, vamos pôr até aqui no o antepenúltimo CEP, por algum motivo, esse CEP vem como undefined. Por exemplo, do back-end, tá? Ou de algum outro lugar, ele vem faltando em alguma propriedade. Isso aqui acontece muito quando a gente vai tratar, vai criar a nossa aplicação, né? E aí no início dela, o estado, né, da nosso estado ali começa como undefined e depois que ele de fato recebe ali os devidos objetos. Então isso acontece muito e é muito comum você ver esse tipo de erro que eu vou mostrar a tratativa aqui agora nessas ocasiões, tá bom? E acontece algumas outras vezes também quando você tenta, por exemplo, puxar alguns dados, tá? Deixar alguns dados já pré-puxado, sabe? Tipo assim, é difícil explicar, mas deixa eu ver se eu penso. É que uma vez a gente estava usando uma lib, tá? Que ela permitia a gente já puxar uma certa quantidade de posts, por exemplo, para já deixar esses posts com a pré-renderizados ali no server side, por exemplo, tá? Porém, o que acontecia? No back-end tinha somente 5 posts. Só que a gente estava puxando 10. Então 5 posts vinham como undefined, ok? Isso aí estava causando um bug imenso na aplicação, porque não tinha essa tratativa aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, então a gente tem aqui 3 CEPs que vem bonitinho, o quarto não vai vir, e aí o quinto segue vendo. Eu vou salvar e vamos ver o que acontece, ok? Quando uma propriedade não vem. O que aconteceu? Crashou a nossa aplicação inteira. E aí eu te pergunto, tá? Como você trataria isso? E aí, pensa aí. Você vai colocar um try and catch aqui? Será que é uma boa? Muitos de vocês vão dizer o seguinte, cara, o Next tem o... Quer ver? Vamos entrar aqui na documentação do Next. Next.js, tá? Uh, Aí muitos vão falar assim, pô Joe, o Next ele tem o... Aqui ó, esse aqui. Error, aqui ó, esse arquivinho de erro, cara. Não sei se tu sabe, vai até vir no deboche ainda. Eu não sei se tu sabe, mas o Next ele tem esse arquivo de erro que tu pode estar criando. E aí você pode mostrar uma mensagem, né, customizada. Aqui ó, vou escrever aqui ó, mensagem customizada, né, uma mensagem customizada e mais amigável para o usuário. Aqui, ó, apareceu. Então, show, show. Funcionou, resolveu o problema. Só que, deixa eu ver se eu entendi o que você me disse. Então, você tá me dizendo que por causa de um elemento, você não vai exibir nenhum, entendeu? Qual que é o ponto que eu quero chegar? A gente tem um elemento defeituoso, um indivíduo, um objeto. Por causa desse um, você vai deixar de exibir todos esses três e esse aqui também, entende? Então é esse tipo de tratativa que eu estou dizendo. Isso aqui, tá? É o último nível de tratativa, tá? Isso aqui é quando algo tipo assim super crítico na página explodiu, algo que sem aquilo ali não tem navegação na página. Então realmente tem que vir para cá. Porém isso aqui nunca deve ser tratado como o primeiro nível, né, de defesa ali para tratar erros. Isso aqui é o último, é a última linha de defesa ali, é quando o bicho pega, tá? Assim, naquela página, né? Porque ainda tem o arquivo
mais global, que ele pode ser feito a nível de página, e aí tem o nível global também, que é quando o bicho pega. Então, assim, o Next, né, o Next não, a programação em si, o JavaScript nos permite, cara, lidar com erros em camadas, tá? Então a gente tem ali, tem o try and catch, tem essa abordagem que eu vou mostrar, tem aqui essa abordagem da página de erro, que você pode criar ela por página, e aí o erro também, tipo, não for na página, mas for na aplicação inteira, ele vai meio que vem voltando assim, até mostrar a raiz, até mostrar o erro da página raiz ali, porque quer dizer que a aplicação inteira crashou. Então você pode tratar erros a esse nível. Você nunca deve tratar um erro, ou seja, aqui a gente tem um erro, tá? E deixa de exibir sua tela inteira por isso, tá? Isso não é uma maneira de lidar com erros e não é uma boa prática. Então você tem que saber lidar com esse tipo de situação, ok? E como a gente tanto falar, Jonathan, você falou, mas quero ver prática. Então vamos ver prática agora, tá? A gente vai vir aqui no React, na documentação dele, cara. E ele tem aqui esse erro boundary, tá? Que eu não sei se tu sabe o que é, mas basicamente ele vai capturar o erro e ele te permite ele mostrar um componente ou alguma mensagem um pouco mais customizável, tá? Você vai colocar ali o seu componente em volta dele, ó, dessa maneira. A gente colocaria aqui erro boundary bem aqui dentro da nossa div, ó, bem aqui. Que é esse componente aqui, ó, o erro tá vindo desse componente. Então a gente colocaria bem aqui, e aí quando desse o erro, somente no elemento que desse o erro, ele ia mostrar esse fallback, tá? Só que o que que acontece, cara? Eu não recomendo você usar isso aqui. Por quê? Porque ele é feito com classe, tá? Eu, eu não te recomendo usar classes no React, no Next hoje em dia. Tá? É muito elegante, é muito lindo, mas já foi a época, entendeu? No React já foi a época disso. O próprio React está mudando para componentes à base de função, então eu recomendo que você também se atualize, pare de viver ali na época de orientação a objeto. Acabou isso no Next, no React, ok? Acabou. Por que que eu falo isso, cara? Tá? Por que que eu falo? Minha fala tem base. É o seguinte, se eu criar esse componente aqui lindo e colocar ele aqui, tá, para funcionar, igualzinho tá aqui na documentação, eu vou ter que transformar esse meu page em um client component, tá? Então, basicamente por isso. Por quê? Porque ele é a base de classe. Para mim usar classe no React, eu tenho que ter um client component, tá? Eu preciso que esse aqui também seja um client component. Não basta só o meu componente classe ser. Esse aqui também tem que ser. Então não vai funcionar. Tá? Vai crashar a aplicação. Tu, em vez de tratar o erro, tu vai criar um. Então por isso que eu evito ao máximo, só quando não tem jeito, usar classes no React. E eu não recomendo de maneira alguma que você faça isso. Porque se você faz, aquele componente só vai ser usado, só vai poder ser usado em Client Components. Então você traz uma limitação muito grande. Quando é necessário, ok, não tem que fazer. Quando não é necessário, não faça, não use, não faz sentido, certo? Você limitar sua aplicação propositalmente. Ainda mais nesse caso aqui, né, que a gente está renderizando ele na página principal, onde a gente aqui teria é, medidas para lidar com SEO, a gente tem aqui uma performance muito boa por estar em server-side, diversos outros benefícios, né, por manter isso aqui no server-side, tá? Então a gente perderia tudo isso só para tratar o erro, sendo que existe outra maneira, que é o que? Usar componente funcional, tá? E aí para essa solução, para lidar com isso aqui de uma maneira funcional, existe essa lib aqui, tá? Que é a React Erro Boundary. A gente pode ver aqui, ó, que ela também vem como um use client, só que a diferença aqui é que só esse componente vai ser use client, tá? Então quando eu envolver aqui o meu componente, ele vai continuar funcionando normal, eu não vou ser obrigado a transformar esse componente home em um client component. Não, somente esse aqui vai precisar ser. Então só isso aí, cara, já é muito bom. Só isso aí já ajuda demais e é o motivo que eu sempre uso essa lib aqui. Então agora eu vou mostrar aí como a gente faz a implementação dela para tratar para tratar desse erro. Beleza, então vamos aqui copiar esse link, tá? Eu já fiz a implementaçãozinha aqui. Eu vou mostrar para vocês exatamente como você pode customizar isso aqui, tá? Vou parar aqui o meu servidor só para a gente instalar isso aqui. Beleza, enquanto instala, vamos aqui observar o que que acontece. Então, o que que acontece?
Eu tô importando aqui o erro boundary, tá? Tô importando o erro boundary. E basicamente, eu tenho aqui o fallback dele. Esse fallback é basicamente o que vai acontecer quando houver o erro, tá? O que que vai acontecer quando houver o erro. Então, quando tiver algum erro nesse componente, exibe essa mensagem, tá? O que que ele vai exibir, ó. Isso aqui, nesse caso, tu pode customizar isso aqui bastante. Nesse caso, a gente pôs só uma mensaginha. Porque nesse caso aqui também, galera, o objetivo do erro não é você dar uma tratativa bonitinha, você ficar ali emperiquitando o seu erro, não. Por quê? Porque aí tu vai abrir margem pro seu erro gerar um erro, entende? Então, primeiro que um erro nem deve acontecer e a gente não deve esperar que ele aconteça. Porém, a gente deve prevenir. Erro é igual seguro, tá? É igual pagar seguro. Você não quer nunca usar, mas se precisar, tá ali. É igual seguro. Se precisar, tá ali, mas espero nunca usar, tá? E a mesma coisa, você não precisa empiriquitar muito. É importante só que você não deixe que um erro atrapalhe a navegação do seu usuário como um todo, tá bom? Então aqui a gente tem aqui, ó, esse componente, ok? Eu acho que eu falei bastante, deu para você dar uma boa olhada aí. Se você quiser pode copiar. Então basicamente, ó, tem um componente que vai exibir o erro, tá? Poderia estar até em outro componente, se você quisesse, não tem problema nenhum. Eu passo esse componente aqui no meu erro message, aqui dentro ó, o erro fallback, eu passo o erro message para esse componente. Está tranquilo de entender isso aqui, né? E esse componente aqui meu, né? Esse React Error Boundary, que vem dessa biblioteca, ele recebe aqui um children, que é o componente que vai ser em volta, que ele deve capturar o erro. E aqui ele tem uma função, né? Que se tiver algum erro, que você pode fazer alguma outra tratativa que vai com base na aplicação que você está fazendo, né? Seguir o padrão aí que o pessoal trata o erro. Aí depende muito da aplicação, de aplicação para aplicação, beleza? Que eu transformo ele em use client, esse aqui precisa ser, tá? E agora como que a gente usa? Vou pegar esse componente aqui, eu venho aqui e aqui, ó, eu vou simplesmente colocar aqui meu componente em volta dele, vou importar, beleza? E agora vamos rodar aqui o nosso servidor e ver o que vai acontecer. A gente entender qual a mágica. Ah, faltou uma coisa, né? Ele recebe propriedade erro message. Então aqui vamos para algo simples, né? Erro ao renderizar. Tá. Vamos ver o que vai acontecer. Se a gente vir aqui, ok, vamos ver o que vai acontecer. Então, olha que interessante, tá? Então ele pegou o primeiro número, o segundo, o terceiro. Nesse aqui ele mostrou o nosso erro boundary e seguiu, tá? E seguiu. O que seja, o mais impressionante, cara, não é que ele tipo só mostra esse quando vê o erro ele para. Não, ele simplesmente avisa que tem um erro, mas segue o próximo, tá? Olha a diferença, o impacto diferente que você traz ali pro usuário, cara. Olha que magnífico isso aqui, né? Porque assim, vamos supor que você quer uma rede social, então o cara tá descendo ali o post, aí um post crashou, deu erro por algum motivo, simplesmente vai mostrar erro, renderizar post e o cara pode seguir a vida dele, certo? Agora se tu crasha e mostra essa aplicação, essa página de erro aqui, cara, na hora o cara sai e vida que segue, entendeu? Ele sai ali da aplicação, você acaba de perder ali um usuário que estava ali consumindo do seu produto, né? Então é muito importante você tratar erros da maneira correta, tá? Só lembrando, se esse componente aqui fosse um class component, funcionaria, tá? Eu não estou falando que não funciona. Porém, a diferença é que, além de transformar ele em um client component, eu também precisaria transformar esse aqui em um client component, tá? Por isso que eu não recomendo criar ele com classe, eu recomendo criar ele com função. Então, você pode fazer dessa maneira aqui que eu fiz e usar a lib. E aí você pode customizar se você preferir e fazer as devidas tratativas de erro aí que a empresa que você está faz. Tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou aí à disposição, pessoal.